Irmãos, boa noite, irmãs. Eu saúdo a todos vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Estamos refletindo, pensando na carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma carta muito carinhosa que Paulo, como pastor, o plantador da igreja, juntamente com Silas e Timóteo, eles têm uma responsabilidade de checar a fé desses irmãos, a ponto de Paulo enviar Timóteo para saber o que estava acontecendo. E essa carta aos Tessalonicenses é uma reação de Paulo a tudo que ele ouviu dessa igreja, uma amada igreja que foi plantada em meio à perseguição. Lembrando que Paulo, Silas, Timóteo, toda a equipe missionária estiveram em Tessalônica por ordem do Espírito Santo de entrar nessa grande cidade da Europa. Paulo entra evidentemente antes por Filipos e depois ele vai a essa grande cidade de Tessalônica pregar o Evangelho. A palavra de Deus lá em Atos capítulo 17 nos informa que Paulo esteve nesta igreja, e Paulo esteve ali, não na igreja, visitando a sinagoga durante 3 sábados, e foi expulso dali pela pregação que ele tinha, já focando no Messias que já veio. E aqueles judeus ainda ensinando que viria o Messias poderoso, para trazer toda o protagonismo político para Israel novamente. E o Messias que veio foi um Messias que andou com pessoas, que quebrou regras tradicionais, que já havia morrido, que já havia ressuscitado, que estava à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus deixou aqui a igreja cheia do Espírito Santo para representá-lo na terra, para testemunhar da sua graça, do seu poder, do seu amor, da sua vitória sobre o mundo, da sua vitória sobre o pecado, da sua vitória sobre o diabo. E Paulo foi expulso daquele lugar, mas ali ficou plantada uma igreja. Essa igreja nova, enquanto Paulo está escrevendo, essa igreja tem por volta de 1 ano e meio, 2 anos. E Paulo está escrevendo essa igreja para corrigir alguns erros, para confirmar a fé daqueles irmãos e, sobretudo, para mostrar, para evidenciar o valor de serem do caráter cristão na vida desses irmãos tão queridos. Hoje nós refletiremos no capítulo 2, dos versículos 9 a 17, onde Paulo está evidenciando o comportamento cristão e o sofrimento pelo Evangelho por conta do comportamento cristão. Interessante que nós estamos estudando as bem-aventuranças, e na reflexão do último domingo, Jesus ele nos declara algo sobre a felicidade do cristão. A felicidade do cristão, ela vem a partir do comportamento dele, do caráter dele, de alguém humilde, de alguém que chora por causa do pecado, de alguém que se considera pobre de espírito porque não tem o que dar, de alguém que é manso, de alguém que é limpo de coração, de alguém que é misericordioso, de alguém que é pacificador. E por conta desse caráter, desse comportamento que revela o próprio Cristo, o resultado de tudo isso é perseguição. Não é uma perseguição por causa da religiosidade, não é uma perseguição por conta de um pensamento teológico diferente de outras frentes, mas é uma perseguição porque a igreja evidencia o próprio Cristo. E por ela evidenciar o próprio Cristo, ela sofre, porque o mundo e todo o sistema mundano, ele é contrário à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus revela o Pai. Jesus revela que o homem ele não tem uma felicidade ou um comportamento pleno sem a pessoa, sem uma conexão à pessoa de Deus, e só através de Cristo Jesus é que esse homem pode ter essa conexão com Deus. Nenhum esforço próprio, nenhuma moralidade própria, nenhuma justiça própria pode conquistar esse favor de Deus, a não ser a pessoa de Cristo Jesus, essa pessoa vitoriosa de Cristo Jesus, que se encarnou, que se tornou um de nós e que venceu toda a hoste do inimigo. Por isso que o homem sem Jesus, ele é inimigo de Deus. Jesus veio para reconciliar o homem a si mesmo, e o homem só pode ser reconciliado com Deus a partir do Evangelho. E quem é que tem essa responsabilidade? A igreja. Quem é que recebeu esse privilégio? A igreja. A igreja
como pessoas e a igreja como instituição. A igreja como indivíduos e a igreja como essa reunião de salvos que tem na sua boca, que tem no seu caráter e no seu propósito evidenciar Jesus. Por isso Paulo vai conversar com a igreja sobre o comportamento cristão e sobre o sofrimento advindo deste comportamento. Fique conosco e vamos refletir nesta noite sobre o comportamento cristão e o sofrimento por conta do Evangelho. Vamos orar? Pai, eu entrego esta noite nas Tuas mãos, entrego esse estudo nas Tuas mãos, que não seja, Senhor, um estudo apenas para um conhecimento ou para algo que nós vamos adquirir, mas que sobretudo seja algo, Deus, que seja pensado por nós, praticado por nós, evidenciado por nós, que vivendo o caráter cristão, nós vamos, ó Deus, ter como resultado sofrimento. Nós vamos ter como resultado oposição do mundo, do sistema, do diabo e até da religiosidade. Permita-nos, ó Deus, a que nos fortaleçamos, a que nós possamos enxergar tudo isso como uma realidade, uma possibilidade muito real, mas também sendo ajudados e auxiliados pelo Todo-Poderoso e, sobretudo, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o Teu nome, fica conosco e ensina-nos na Tua palavra a vivenciarmos o Teu Evangelho no nome de Jesus. Amém. Amém. O comportamento cristão e o sofrimento pelo Evangelho. 1 Tessalonicenses 2, versículos de 9 a 17. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o apóstolo Paulo, ele está conversando com essa igreja, está escrevendo uma carta a essa igreja. Aliás, essa carta é escrita a 3 mãos, né? Pelos 3 plantadores, e Paulo está representando esses outros 2 irmãos, Silas e Timóteo. Bom, e Paulo, nos versículos 9 e 10 diz assim: pois vocês com certeza se lembra, ainda está muito perto ainda da plantação da igreja, mais ou menos 1 ano e meio, segundo os historiadores, 1 ano e meio, 2 anos, que Paulo esteve em Tessalônica. Provavelmente Paulo está em Corinto, escrevendo essa carta para Tessalônica, para a igreja de Tessalônica. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e da nossa fadiga, e de como trabalhando dia e noite, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês. A vocês quem? O que creem. Paulo está até fazendo um corte aqui, a vocês o que creem, porque aqueles que não creram, estavam tentando de todas as formas manchar a reputação de Paulo, de Silas e de Timóteo. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, dizendo: vocês se lembram com certeza, meus irmãos, de como, com esforço e fadiga, trabalhando noite e dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Paulo, ele era um evangelista, mas Paulo, ele tinha uma profissão. E Paulo decidiu, e Paulo sabia que isso ele vai justificar na carta aos Coríntios, que Paulo, ele poderia e tinha todo o direito de ser sustentado financeiramente pela igreja, de ser sustentado financeiramente pelos irmãos. E Paulo abriu mão disso. Paulo decidiu abrir mão disso. E ele diz que noite e dia ele trabalhava com as mãos, laborava, para não ser pesado para a igreja, para não ser acusado de que estava vivendo à custa dos outros, mesmo tendo esse direito. Paulo abriu mão. Então Paulo, ele
Aos sábados ele ia às sinagogas, pelo menos o que nos informa lá em Atos. 3 vezes, 3 sábados ele foi à sinagoga e foi lá conversar, dialogar sobre o Evangelho de Deus, sobre o Messias, sobre o Cristo morto, sobre o Cristo ressurreto, sobre aquele que prometeu que viria, que retornaria a este mundo. Portanto, Paulo estava dizendo, não foi sem esforço e sem fadiga, nós trabalhamos para nos sustentar, nós trabalhamos para comprar o nosso alimento, nós trabalhamos para construir tendas para não forçar a barra de ninguém, nós trabalhamos para que a nossa roupa fosse passada, para que a nossa roupa fosse lavada, nós trabalhamos com fadiga e com esforço. Paulo está dizendo, além de trabalhar na fadiga do Evangelho, da pregação do Evangelho, nós trabalhamos, nós nos colocamos à disposição do nosso trabalho. E eu fico imaginando Paulo trabalhando, as pessoas que eram clientes dele, provavelmente Paulo teve que oferecer, né? Teve que fazer ali um networking, teve que mostrar ali o seu trabalho, fazer uma propaganda do seu trabalho. Lembra, Paulo estava num lugar estranho, Paulo estava recém-chegado naquele lugar. Ele leva seu material de trabalho e eu creio, queridos, que com a sua clientela, com aquelas pessoas que estavam comprando dele as tendas, ou talvez curioso para saber como é que era o trabalho dele, na tentativa de Paulo vender aquilo que ele estava oferecendo, Paulo aproveitou esse tempo também, creio, por demanda e por uma dedução. Paulo também estava testemunhando do Evangelho, da graça de Deus. Enquanto trabalhava, enquanto ele não estava na igreja, enquanto ele não estava no espaço religioso, Paulo também estava demonstrando que tudo aquilo que ele fazia era tudo para a glória de Deus. Paulo conversando com as pessoas, ele não perdia as oportunidades. Olha só, pois com certeza vocês se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando noite e de dia, de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, nós proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Nós anunciamos as boas novas de Deus. E as boas novas de Deus é Jesus. As boas novas de Deus foi aquele que desceu dos céus para se encarnar, para ser um de nós. Nós proclamamos Jesus a vocês, trabalhando de dia e de noite. Vocês e Deus, Paulo continua no versículo 10, dizendo, vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos, de como foi o nosso comportamento. Não foi apenas um evangelho falando de uma terceira pessoa, Jesus. Mas Paulo estava dizendo também que, além de anunciar Jesus, ele se comportou, ele e seus amigos se comportaram de maneira santa, de maneira pia, de maneira piedosa, justa e de uma maneira irrepreensível. Alguém que tinha um comportamento que ninguém podia repreender. Em relação a vocês, os que creram, os que creem. Vocês viram isso em nós. Os nossos inimigos fizeram de tudo para manchar a nossa reputação, dizendo que nós viemos aqui causar uma turbulência. Mas nós nos comportamos piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Vocês sabem disso. Por mais que os outros estejam tentando prejudicar a nossa reputação entre vocês, vocês os que creem, sabem da forma com que nos comportamos, pregando o evangelho integral, o evangelho das boas notícias, mas o evangelho que transformou a nossa vida, a fim de que todo o nosso comportamento desaguasse na glória do Senhor Jesus. Coisa mais linda. É muito interessante, queridos, porque a pregação do evangelho, ela não é apenas algo que sai da nossa boca, como os fariseus faziam, como Cristo Jesus critica os fariseus dizendo, olha, façam
tudo o que eles dizem, mas não se comportem como eles. E Paulo aqui, queridos, ele está apontando nessa carta, nessa unidade de texto para a igreja de Tessalônica, a fim de que eles possam se lembrar de como ele trabalhou, se esforçou, dia e noite, pregando e proclamando o evangelho por um curto espaço de tempo, talvez pouco mais de um mês que Paulo, Silas e Timóteo ficaram lá, mas nesse espaço curto de tempo, nesse curto espaço de tempo, Paulo está fazendo a igreja lembrar de como foi o comportamento dele, de Silas e de Timóteo. Há uma frase do teólogo N.T. Wright que me chamou muita atenção. Ele diz assim, essa frase diz assim: prefiro ver a ouvir um sermão em qualquer dia. Prefiro que alguém caminhe comigo a simplesmente me mostrar o caminho. O olho é um aluno melhor e mais interessado que os ouvidos. Um bom conselho pode ser confuso, mas um bom exemplo sempre é claro. Essa frase ela é muito instigante, porque é exatamente isso. É preferível ver o comportamento de um pregador do que ouvir um sermão em qualquer dia. É preferível que alguém caminhe conosco do que simplesmente, olha, o caminho é este, sendo que o caminho de quem aponta pode ser até tortuoso. O olho é o melhor aluno, é um aluno melhor e mais interessado do que os ouvidos. Um bom conselho pode ser confuso, mas um bom exemplo sempre é claro. Esse é um desafio. Desafio para mim, desafio para cada um de nós, é falar, ter coerência entre o falar e se comportar. Entre ser, o ser e o agir. Prefiro ver a ouvir um sermão em qualquer dia. Prefiro que alguém caminhe comigo a simplesmente me mostrar o caminho. Bom, então Paulo ele mostra em primeiro lugar a lembrança para a igreja de que ele se comportou, de que ele trabalhou, de que ele se esforçou pela pregação do evangelho, de que ele se comportou de uma forma justa, irrepreensível, com caráter, e a igreja viu isto nele. Os versículos 11 e 12, Paulo vai nos apontar sobre o trabalho e o cuidado. Olha só. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o quê? Como um pai trata dos seus filhos. Paulo está plantando uma igreja. Paulo, nesse pequeno tempo, ele trata todos como um pai. Como um pai pega um filho no colo. Como um pai pega na mão de um filho. Estando com eles, sofrendo com eles, ajudando-os a compreender, até então para eles ainda novos, que estão ouvindo o evangelho, a complexidade de uma fé que não tem nada a ver com a religiosidade greco-romana ou com a religiosidade judia, mas tem a ver com algo totalmente novo, de um rei, do Criador que desceu, que se humanizou, que substitui-nos na cruz, que nos justifica, que dá vida. Paulo está mostrando um amor totalmente dedicado de um Deus justo, santo, de um Deus que não se coaduna com pecados, de um Deus que deseja se revelar para ser adorado, mas que se entrega, que reconcilia o pecador com ele mesmo, que aponta o mau caminho do pecador, a inimizade deles para com Deus, mas que traz um novo projeto
para que aqueles que têm contato, que são tocados por Deus, se arrependam, lamentem-se dos seus pecados, e que agora vem para uma nova filiação. Paulo está dizendo: vocês sabem muito bem como tratamos cada um de vocês, com carinho, como um pai trata dos seus filhos. De que forma? Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Olha só o que Paulo está dizendo. De que forma nós os tratamos como pai? Exortando. E essa palavra exortação, muitas vezes nós temos a palavra exortação como alguém que chama a atenção, mas é uma palavra, queridos, que ela é coberta de um total carinho, ajudando vocês, exortando vocês, apontando o caminho da correção, com carinho, consolando vocês, estando ao vosso lado. E essa palavra consola, ela tem a ideia de que o consolador é alguém que está ao lado de alguém que tem uma responsabilidade de ação, mas ela está ali do lado, dando forças para esse alguém, pegando na mão deste alguém, e admoestando, e aí chamando a atenção, como um pai. Parece que as palavras aqui, elas têm uma trinca aqui de sinônimos: exortar, consolar e admoestar. A fim de que vocês vivam uma vida de uma maneira digna de Deus. A fim de que vocês não vivam de qualquer jeito. A fim de que vocês tenham uma vida coerente entre a absorção intelectual do Evangelho e prática do Evangelho. A fim de que vocês vivam uma vida santa, uma vida digna de Deus, que chama vocês para o seu reino, que chama vocês para uma nova cidadania, que chama vocês para um novo estilo de pensamento. Como eu já disse, as religiões são muito boas. Não há nenhuma delas que não ensina os princípios, mas só o Evangelho ensina-nos a viver uma radicalidade diferente, de amarmos, de trabalharmos para o benefício dos nossos inimigos, de não julgarmos as pessoas com avidez, de antes olharmos para a trave que está nos nossos olhos. Um Evangelho que nos ensina a sermos felizes simplesmente porque temos o caráter de Cristo. O Evangelho que aponta que nós somos sal e luz. O Evangelho que trabalha para curar o nosso coração antes de praticarmos a lei de uma maneira apenas externa. Nós somos chamados a praticarmos a lei no coração, a não termos pensamentos lascivos no coração, a não termos sentimentos de ódio que levam-nos a isolarmos pessoas que talvez uma hora ou outra nos prejudicaram, e nós tratarmos essas pessoas com indiferença, com ódio, onde nós já assassinamos essas pessoas do coração. É um Evangelho do reino que nos ensina a buscar primeiro o reino e a justiça do reino, que é o próprio Cristo, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, se vamos ter dinheiro, se não vamos ter dinheiro, se estamos empregados, se não estamos empregados, porque Deus cuida de nós em todo o tempo. Ele é o rei do reino. Nós temos responsabilidades, nós temos nossas preocupações, mas antes nós entregamos essas preocupações para aquele que cuida de nós, e Ele está sempre nos surpreendendo. Sempre fazendo mais do que nós achamos que merecemos. E ele diz: são os gentios que se preocupam demais com essas coisas. Eu cuido de vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Jesus está dizendo, querido, que Ele está cuidando de nós em todas as áreas da nossa vida. Não temam,
Não fiquem preocupados. O Deus que nos chama para o seu reino e para vivermos na sua cidadania, nós precisamos viver uma vida digna. Não tem a ver, queridos, com fazermos coisas, termos uma boa justiça provocada por nós mesmos, bons comportamentos provocados por nós mesmos, para que Deus nos aceite. Não. É sabermos que nós fomos aceitos sendo pecadores, para dia a dia morrermos para nós mesmos e para dia a dia dependermos de Jesus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos exorta: sem mim vocês não podem produzir fruto algum. Mas Jesus também nos chama para a sua glória. E aqui, queridos, representa que nós somos chamados também para um outro estilo de vida. E para a sua glória é que, enquanto aqui, vivendo o reino, nós não vivemos esse reino de uma forma total, porque ainda vivemos nesse mundo hostil, pecador, mas Ele nos chama, porque o desejo do cristão é viver da mesma forma que Jesus. E isso é prometido para nós, quando daqui sairmos, quando morrermos ou quando Jesus voltar, para aqueles que estiverem vivos, teremos os nossos corpos glorificados, assim como Jesus, e onde viveremos essa humanidade glorificada para todos sempre. Esse é o chamado de Deus. Para isso nós precisamos viver uma vida digna. Não há sujeira no reino, não há manipulação de cidadãos do reino. Não há uma compra de uma cidadania para esse novo reino com bons comportamentos externos. Antes, porém, nós precisamos confessar os nossos pecados. Antes, porém, nós precisamos ter sido considerados pobres de espírito. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles é o próprio Deus. Presta atenção nesse pensamento. O comportamento cristão não é, portanto, uma questão de poucas regras feitas por um policial ou por um burocrata celestial. Deixa eu fazer aqui um parênteses. É como se Deus fosse um policial dizendo: olha, para eu aceitar vocês têm que fazer isso, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser uma boa filha, pagar os seus impostos, ir para a igreja todo domingo, dar o dízimo de vocês. Não são regras a ser cumpridas. Mas o comportamento cristão é uma questão de refletir a glória de Deus em cada parte da nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos refletindo isso na escola dominical sobre frutificar Jesus, e no último estudo nós pensamos exatamente isso, que o frutificar Jesus tem a ver com a capacidade espiritual e o auxílio dele de vivermos exatamente como ele. Nós somos o Cristo ressurreto neste mundo, nós, igreja de Deus. Nós estamos aqui, a nossa maior vontade, nosso maior desejo deveria ser e tem de ser o refletirmos Jesus em cada parte da nossa vida. Por isso Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele vai nos ensinar e nos exortar, dizendo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É no hotel, quando eu estou viajando, é no meu carro, é no trânsito, é nas confusões do trânsito, naquelas coisas que nos desagradam, que a gente vem logo uma ira em nós. E a gente reclama, e muitas vezes a gente amaldiçoa. Por vezes nós murmuramos. É do filho, é da casa, é daquilo que temos ou daquilo que deixamos de ter. Por vezes nos mostramos muito insatisfeitos.
Ou às vezes pensamos que vivemos para a glória de Deus apenas num culto de adoração, no domingo ou qualquer dia que você que está nos assistindo cultua com a sua igreja. No entanto, o nosso comportamento deve refletir a glória de Deus, deve refletir a presença de Deus. Assim como Moisés, quando desce do monte, desce com o seu rosto brilhando. A ponto de as pessoas não conseguirem enxergar Moisés, ele coloca um véu. Nós não podemos colocar esse véu. Nós precisamos, não de uma forma forçosa, mas precisamos depender de Jesus a fim de que Ele brilhe cada vez mais. Não é sobre a minha fama, não é sobre o meu dom, não é sobre o meu talento, não é sobre as coisas que eu recebi e acho muitas vezes que são minhas. Tudo é dele, nós somos mordomos. E precisamos refletir em toda parte, em cada parte do nosso comportamento, a glória de Deus, a pessoa de Jesus. Não é sobre a minha justiça própria, mas é sobre a glória dele, refletida em cada um de nós. Dos versículos 13 a 16, Paulo vai conversar com a igreja, vai escrever para a igreja, dialogando nessa carta, conversando nessa carta, exortando nessa carta, sobre o sofrimento pela causa do Evangelho. Bom, não há outro resultado para a igreja, para os seguidores de Cristo, que não seja sofrimento. Conversamos no domingo sobre isto. Conversamos sobre alguns lugares hostis ao Evangelho, porque Jesus ele coloca nas bem-aventuranças: bem-aventurados são vocês quando são perseguidos por minha causa. Bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Felizes quando as pessoas tentarem destruir a reputação de vocês, mas não porque vocês fazem coisas ruins, não porque vocês acham que são melhores do que o mundo, e às vezes se orgulham nas redes sociais disso, e as pessoas os criticam, não. Por causa de Jesus. Por causa da glória de Jesus refletida em vocês. Vocês vão ter problemas, mas vocês são felizes por conta disso. Por vezes nós achamos que não somos perseguidos por causa do Evangelho, porque pensamos na perseguição apenas por aquelas questões hostis, de ver pessoas contrárias aos evangélicos entrarem em igrejas, pegarem o pastor pelo cabelo, colocarem na prisão. Mas pensem, queridos, nós temos um sistema totalmente hostil. Ninguém reclama conosco se nós apenas desenvolvemos uma religiosidade. Vimos domingo após domingo na igreja, cantamos, louvamos, mas não influenciamos nada. O problema do mundo é aceitar uma igreja que prega Jesus, que anuncia Jesus, que diz que aquele morto há 2000 anos atrás trouxe salvação por causa de Jesus. Paulo vai nos ensinar de que isso é loucura para os sábios, é loucura para quem tem um pouco de entendimento. Salvação aceitando que alguém morreu porque eu sou pecado. O mundo hostil a Jesus não entende isso. Ele não tem problema com pessoas que se sacrificam para ir nos seus cultos, que fazem algum sacrifício, seja lá qual for. Está tudo certo. Para pregar Jesus. Só Ele salva. Só Ele tem poder para mudar caráter. Só Ele leva cidadãos para o céu. Céu? Só Ele é digno de toda a adoração. Só Ele tem poder para chamar as pessoas à salvação, para que Ele seja Senhor da vida dessas pessoas. Fala para um jovem crente que está numa universidade que ele tem liberdade de dizer de Jesus naquele lugar. Vão excluí-lo. Vão deixá-lo de lado. Eu estava ouvindo um testemunho pouco tempo atrás de uma moça que entrou numa faculdade e, por ser cristã,
o professor dela, um dos professores dela, falou: sai daqui que você não vai aguentar a pressão. Sai daqui, porque... E ele pressionava a ponto de ela dizer: eu tive de sair da faculdade de uma universidade federal. Não fui protegida pelo reitor, não fui protegida pelos os outros professores. E ao mesmo tempo não tive como provar tal assédio. Pelo meu amor a Jesus, pelo meu amor a Cristo. No versículo 13, Paulo diz assim: a recepção e a ação do evangelho transformador. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem, vocês como igreja, receberem a palavra que de nós vocês ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como uma palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra poderosa de Deus, a qual está atuando de uma maneira eficaz em vocês. Novamente, Paulo faz o corte: vocês que creem. Paulo dá graças a Deus, Paulo está grato a Deus, Paulo está feliz da vida, porque esta igreja, ao receber a palavra, que é a palavra de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que revela Jesus, a palavra que revela pecados, a palavra que transforma corações, vocês receberam essa palavra não como uma palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, que está atuando de uma maneira eficaz e transformadora no caráter de vocês. Vocês que não creram numa ideia humana, vocês que não creem numa ideia apenas religiosa, de fazer tudo certinho para agradar, vocês que não creram apenas num sistema religioso que obriga vocês a fazerem certas coisas e a não fazerem certas coisas. Vocês creram nesse evangelho do Cristo morto, ressurreto e que vai voltar. E enquanto ele não volta, nós estamos aqui para revelar no nosso caráter quem é Jesus. Estou muito feliz com vocês, porque vocês receberam essa palavra dos céus. Vocês não receberam uma ideia, vocês receberam o próprio Cristo. Vocês não receberam uma proposta, um combo religioso. Vocês receberam poder, vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam uma capacidade espiritual que veio do alto para crer e para andar como Jesus e para ter as suas vidas transformadas. O mesmo sofrimento de outros irmãos. Versículo 14: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque todas as igrejas, os irmãos, onde existe igreja de Deus plantada ali no primeiro século, esses irmãos estão sofrendo por conta do Evangelho. Estão sofrendo por dois sistemas: o sistema judaico, que olhava aqueles irmãos que se converteram ao Evangelho como uma seita opositora a tudo que eles aprenderam com os ensinos de Moisés, com as leis cerimoniais ensinadas e trazidas por Deus naquele período ainda infantil da igreja, da congregação, começando por Israel. Vocês não cumprem os sábados, vocês não matam animais, vocês não têm a mesma tradição que nós temos. Lembra, essa igreja está nascendo num lugar gentílico, uma igreja para não judeus, misturado com judeus, porque a igreja é para todos aqueles que creem, judeus, não judeus, romanos, gregos, africanos, japoneses, coreanos do norte e do sul, afegãos, iranianos, árabes, brasileiros, norte-americanos, europeus de todos os lugares. Meus irmãos, vocês, neste pouco tempo que vocês têm de vida, vocês se tornaram imitadores das outras igrejas, por viverem Jesus. Estou muito grato com isto. Vocês são uma igreja recém-nascida, uma igreja ainda usando, vou usar um termo aqui, fraldas espirituais. Mas vocês
creem de tal forma, a palavra de Deus os transformou de tal forma, que vocês estão vivendo da mesma forma que as igrejas na Judéia, que estão na Judéia, e as que estão em Cristo Jesus. Também vocês sofreram da parte dos seus patrícios, da parte dos tessalônicos que estão aí, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vocês estão sofrendo da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus. E Paulo está consolando aquela igreja, dizendo: olha, vocês estão participando dos sofrimentos. E não uma participação apenas por sentir a misericórdia daqueles que estavam sofrendo, mas uma participação análoga, física. Por parte dos patrícios, por parte dos seus conterrâneos. A hostilização não pela instituição religiosa recém-nascida, mas por causa de Cristo Jesus. Os versículos 15 e 16a nos mostra que a palavra sempre é confrontadora, ela enfrenta oposições históricas, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, e Paulo está dizendo historicamente dos judeus. Historicamente dos judeus, por quê? Eles foram usados para matar o Senhor Jesus, porque Jesus, na sua caminhada, pregando a verdade, ele sendo a verdade, foi hostilizado por tantas vezes. Eles queriam empurrar Jesus, eles queriam matar Jesus, eles queriam encontrar ocasião por Jesus, porque tudo que Jesus ensinava confrontava a mentira deles. Mas tradicionalmente, os pais, os antepassados, os antigos judeus, hostilizaram os profetas que pregavam a verdade, os profetas que diziam para eles: olha, vocês precisam se arrepender dos pecados, porque vocês estão adorando outros deuses, vocês estão tentando ser a mesma coisa, consultando necromantes, cartomantes, consultando ídolos, adorando ídolos, delegando glória a Baal pelo sucesso da plantação, pela fertilidade, se entregando a prostituições cultuais exigidas naqueles cultos religiosos a Baal, a Astarote, a Moloque. E quando os profetas vinham da parte de Deus, porque eles pagavam profetas para dizerem aquilo que eles queriam ouvir, aí estava tudo certo, os reis, a nação, estava tudo certo, eram elogiados e aplaudidos esses profetas. Jeremias, ele chega a amaldiçoar o nascimento dele, porque por ser profeta, ele estava sofrendo perseguição, inclusive da sua própria família, por pregar a verdade que o próprio Deus deu a ele para pregar, por colocar a mão na ferida. Mas qual era o desejo de Deus? O amor de Deus era tão grande que exortava para que o povo voltasse para o caminho. Mas quem é que gosta de ser criticado? E eles: não, nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos jejuando, nós estamos ofertando, nós estamos dando dízimo, nós estamos tendo as nossas práticas religiosas. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. É uma crítica severa que Deus faz ao povo dele, lá em Isaías capítulo 29. Em Amós Deus está dizendo: eu estou com nojo, estou cansado dos seus cânticos, do estrépito dos seus cânticos. Não aguento mais os seus louvores, porque é tão bonito, é tão lindo harmonicamente, é tão lindo emocionalmente, mas não tem nada de mim aí.
Não tem nada de evangelho, não tem nada de coração. E os profetas, muitos dos profetas foram mortos pelas mãos dos judeus. E eles estavam sofrendo dos patrícios, como os judeus hostilizaram Jesus e os profetas. Como também nos perseguiram, e aí Paulo está dizendo da história dele, como ele foi perseguido. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos não-judeus para que estes sejam salvos. Eles foram expulsos da sinagoga, levantaram uma turba contra Paulo, e Paulo está dizendo: olha, fiquem firmes, vocês estão compartilhando desses sofrimentos que fizeram ao Senhor Jesus, que fizeram aos profetas, que fizeram a nós. Homens que não agradam a Deus, que são adversários, inimigos de todos. Homens que nos impediram de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Salvação somente no nome de Jesus. E vocês estão participando desse sofrimento. E por último, no versículo 16b, Paulo vai apontar a ação do Senhor frente aos opositores. Paulo diz assim: a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Eles estão enchendo a medida dos seus pecados. Eles estão achando que estão agradando a Deus, eles estão achando que Deus é deles. Eles estão achando que Jesus, como os contemporâneos de Jesus, diziam que era um embuste, que era uma mentira, que não era o Messias, que não era o eu sou de Deus, que não era o caminho, a verdade e a vida, que não era o rei dos judeus, ou o rei dos reis, senhor dos senhores. Esse homem é filho de José, esse homem é um maluco, esse homem é um problemático mentalmente, tem problemas mentais. Não é possível. Ele nasce lá, é criado na Galileia, diz que nasceu da Virgem Maria. Não. A fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas Paulo termina dizendo: a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Todos aqueles que se opõem ao evangelho, que parece que estão sendo vitoriosos, receberão em troca o aplacamento da ira de Deus. E eu lembrando aqui de Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando eu penso nisso, pensando em lugares hostis ao evangelho nos dias de hoje, contemporaneamente, Coreia do Norte, grande parte dos países islâmicos, aqui na América, a Nicarágua, Colômbia, homens que têm se levantado nas universidades, como falamos há pouco, pregando que a ciência não consegue provar uma transformação de espiritualidade, de caráter a partir de um homem que até existiu historicamente, mas que nunca teve o caráter de Deus. Não podemos designar a ele um caráter divino, alguém que desceu aqui para se tornar humano. Essa é aliás, isso é uma invenção da igreja. A Bíblia é uma invenção da igreja. Que está reservado é que aqueles que se opõem ao evangelho estão se opondo ao próprio Cristo. É simplesmente nós pensarmos em Paulo perseguindo a igreja. E Jesus se apresenta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Cristo e a igreja são um. Não é que a igreja
apenas algo distante de Jesus. Não, existe uma união mística, um casamento do noivo e da noiva. Essa representatividade é muito interessante. Cristo e a igreja são um. E a igreja de Cristo, manifestando a pessoa de Cristo, vivendo a pessoa de Cristo, hostilizada por essa vivência, enxerga para os seus opositores que a princípio se acham vencedores e somos derrotados. Porque felizes e vencedores são aqueles que venceram a besta, que venceram a serpente, que venceram o mundo hostil. E venceram porque o vencedor é o Todo-Poderoso, Jesus. E venceram porque creram em Jesus. E venceram porque colocaram as suas vidas diante de Jesus. Porque amaram mais Jesus do que sua própria vida. Portanto, aqueles que se acham vitoriosos só estão enchendo a medida dos seus pecados. Cada vez mais inimizade, cada vez mais inimizade, cada vez mais inimizade. E a ira, porém, caiu sobre eles, e Paulo está dizendo ali, para os judeus, que num breve tempo, nos anos 70, viu Jerusalém totalmente destruída, mas a ira também cai sobre todos aqueles que continuam se opondo ao Evangelho, que continuam se opondo à palavra dos pequeninos de Deus, que é a igreja. Amados irmãos, amadas irmãs, vimos hoje como o nosso comportamento ele é resultado de uma nova vida. Lembrando que o Evangelho, viver o Evangelho é uma vida coerente entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Ainda continuamos nesse corpo, por ora pecamos e ficamos envergonhados, nos arrependemos dos nossos pecados, porque sentimos na pele quando nós ofendemos a santidade de Deus, a santidade de Cristo Jesus, do Espírito que habita em nós. E o que nós vivenciamos? Nós vivenciamos a própria glória de Cristo em cada parte, em cada detalhe da nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso lazer, em tudo que fazemos, em cada parte da nossa existência. E o resultado de vivermos esse Cristo é um resultado de sermos perseguidos. Não é por causa dos nossos princípios doutrinários, não é por causa da nossa interpretação da vida, é por vivermos Cristo Jesus. E viver Cristo é ofensivo a este mundo hostil. Comportamento e sofrimento. Vida cristã e sofrimento por conta da vida e do caráter cristão. São coisas indissociáveis. Elas vivem juntas. Àqueles que vivem o Evangelho, a esses está prometida uma vitória plena e completa. Aqueles que hostilizam o povo de Deus, a igreja de Deus, que parece que estão sendo vitoriosos, a eles o que resta é uma medida cheia dos seus pecados, ocasionando a ira, a cólera de Deus, pela hostilização do corpo de Cristo, a própria igreja, que tem a verdade, que vive a verdade de Cristo Jesus, que encontrou o caminho Cristo Jesus, que vive a vida de Cristo em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, irmã, que Deus nos fortaleça diante de coisas de uma aparente paz que vivemos, um aparente sentimento de que o mundo ele se simpatiza com a igreja, mas que não demorará muito para vivermos na nossa nação e nas nações que ainda são livres,
ao Evangelho, de vivermos oposições e oposições duras e oposições pesadas. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Eu fico muito grato porque vocês estão participando dos mesmos sofrimentos que todo mundo partilha, porque vive e prega Cristo Jesus e evidencia no seu caráter a pessoa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus console o nosso coração e que Cristo Jesus seja realmente a nossa glória. Não porque merecemos, mas porque fomos alvos da sua graça e pelo Espírito Santo podemos estender as nossas mãos dizendo: salva-me, Senhor, porque não há salvação em mim próprio, não há salvação em nenhum outro, a não ser pelo poder de Cristo Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor, por mais esse encontro. Louvado seja teu nome pela tua palavra. Louvado seja teu nome pelo teu evangelho que modificou o comportamento e a vida dos Tessalonicenses e continua modificando a vida e o comportamento de pessoas perdidas ainda hoje. Glorificamos o teu nome, te bendizemos. E, ó Deus, muito obrigado, porque, ó Deus, esse teu evangelho foi um projeto do Senhor, nascido com Jesus e continua vivo e firme nos dias de hoje. Aos irmãos que ainda sofrem, que pedimos ao Senhor que dê a eles cada dia mais empenho, alegria e vivacidade para viver o evangelho. A nós que ainda aparentemente não soframos tanto por conta do evangelho, possamos olhar para a tua palavra e nos dias em que os dias maus chegarem, nós possamos permanecer firmes, contentes, porque nós já conquistamos a vitória. E ela não foi conquistada por nós, foi conquistada por Jesus, o nosso Senhor. E assim como Paulo nos ensina, por um breve, momentâneo tempo de tribulação, que causará um eterno peso de glória para todos sempre. Louvado, bendito é o teu nome, seja o teu nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. É que nós louvamos e agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Bom, amados, nós estamos terminando esse estudo e, colado ao estudo, hoje nós começamos um projeto novo. Esse projeto é com o nosso irmão Vinícius e nós estaremos aqui nesse projeto chamado Inglês com a Palavra. Nós que já temos a Palavra de Deus e conversamos na nossa língua, nós vamos aqui ter um projeto de aprendizado do inglês, aprendendo a ler as Escrituras no inglês, a interpretar, a traduzir, e até para que esse evangelho que nós pregamos chegue a pessoas de outras línguas também, né? Então você está convidado a vir, as inscrições estão abertas. Se você está nessa live, dá tempo, vem correndo, e dá tempo de você chegar aqui, vai ser lá no nosso salão social, para você também fazer parte desse projeto Inglês com a Palavra, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, uma excelente noite para você e que Deus fortaleça o seu coração dia a dia para a honra e glória do seu nome. Um grande abraço e uma boa noite.